Olá, sou a doutora Jurreina. Para quem não me conhece, eu sou pediatra, homeopata, né? E me pediram para falar um pouquinho sobre os testes para identificar o vírus Covid-19. Não sou infectologista, né? Isso aqui tinha que estar sendo demonstrado por um infectologista, mas a gente trouxe para você algumas coisas bem práticas de como identificar esse vírus. E por que esses testes são tão importantes? A importância do teste é porque ele norteia para o médico o diagnóstico das pessoas sintomáticas, das pessoas oligossintomáticas, aquelas que têm poucos sintomas, e das assintomáticas, para decidir a hora de afastar a pessoa do trabalho para evitar o contágio das outras. A gente sabe que no diagnóstico, a doença do Covid, ela tem sintomas semelhantes com outras doenças, principalmente aqui na nossa cidade, onde a gente está vivendo um surto nessa época da dengue. Os sintomas iniciais são muito parecidos. Então é muito importante o diagnóstico de exame, que a gente chama de diagnóstico diferencial, para eu saber se realmente é Covid ou se é outra doença. Nós temos nos testes de exames, nós temos 3 exames para detectar se eu estou doente ou não. O primeiro exame, que é o exame melhor, que é a PCR molecular ou RT-PCR COVID-19. Esse exame identifica o vírus. É um exame feito de um esfregaço da orofaringe ou nasofaringe. É um cotonete grande que é passado entre a narina, dentro da narina e entre a amígdala e a faringe. Ele é colocado num recipiente e é numa temperatura adequada e é enviado ao laboratório para ele ser diagnosticado a presença desse vírus ou não. Então, qual é a pergunta? Qual é a data correta de fazer esse exame, RT-PCR ou PCR molecular? A partir do dia do sintoma até o 7º dia. Porém, se eu fizer no D0 ao 2º, ao 3º dia, eu tenho chance de não detectar esse vírus. O ideal é do 3º ao 7º dia, sendo que o padrão ouro, onde o exame é mais sensível, é o 4º dia de sintoma. A gente fala 4º dia de sintoma, mas também pode ser 4º dia de contato. Nesse 4º dia é o dia que a gente mais detecta o vírus. Esse é o exame PCR molecular. Nós temos 2 outros exames, que são a sorologia, onde tira o sangue venoso e detecta os anticorpos e os antígenos IgG e IgM. E tem o teste rápido, que é o dedo, né? É o que está sendo feito na maioria das cidades, na maioria dos estados, dos países e do mundo. São testes rápidos, de fácil acesso, é a gotinha do sangue e aí vai detectar se a pessoa tem esse anticorpo IgG e IgM. Qual é a pergunta que é muito importante de se fazer? Qual é a data de se fazer o teste sorológico ou o teste rápido? Eu estou sintomático, eu tive contato com um paciente que me ligou ou com um amigo que me ligou e disse assim, tive contato com alguém que testou positivo, vou correr e vou fazer. Adianta? Não, não adianta. Como eu disse, PCR molecular, a data ideal é do 3º ao 7º dia, sendo padrão ouro o 4º dia. Os testes sorológicos ou o teste rápido a partir do 7º dia. Se eu fizer antes disso, eu tenho a chance de detectar um falso negativo, achar que eu não estou com o vírus e ir para a rua e disseminar esse vírus. O ideal é a partir do 9º dia de sintoma ou a partir do 9º dia do contato, sendo que deveria fazer a partir do 12º dia. Porque antes disso a gente tem o que a gente chama de janela imunológica. O que é janela imunológica? O meu organismo está tendo contato com o vírus e ainda está produzindo esses antígenos e esses anticorpos. Então não adianta eu ficar ansioso e correr para o laboratório ou correr para a UBS e pedir para fazer o teste. Eu tenho que esperar a data certa para cada teste. Então, repetindo, teste rápido a partir do 12º dia. A partir do 12º dia, o esperado é que eu detecte IgM positivo. Deixa eu falar um pouquinho de IgG e IgM. Nós médicos sabemos
que quando a gente tem contato com os vírus, o nosso organismo produz anticorpos e antígenos para que eu possa me defender contra ele. É o mesmo processo da vacina. Um exemplo simples, você recebeu a vacina do sarampo. Você vai no seu pediatra com seu filho porque acha que ele teve contato, ele teve uma lesão na pele parecida com sarampo. Essa criança está imune? Aí eu vou fazer a sorologia, IgG e IgM. Se ele me apresentar IgM positiva, ele está fazendo a fase aguda da doença. Eu tenho que isolar esse paciente porque ele não pode ter contato com outras pessoas, senão ele vai disseminar o vírus. Se ele me apresentar IgG positivo, maravilhoso, ele tem anticorpo que vai defender contra aquele vírus. É a mesma coisa para o Covid-19. Eu vou fazer o teste rápido. Eu fiz um teste rápido, apresentou IgM positiva. O que eu tenho que fazer? Eu estou com vírus. Eu tenho que ser isolado, eu tenho que ser isolado da comunidade, eu tenho que ser isolado dos meus amigos e familiares para que eu não dissemine esse vírus. E se eu fui fazer o teste e apresentou só IgG positivo? Teoricamente, eu estou imune. Eu tive contato com o vírus em alguma época, o meu organismo gerou anticorpos de proteção, né? Em relação ao Covid, a gente ainda não sabe quão efetivo é esse IgG, como esse IgG vai me proteger e quanto tempo ele vai me proteger. Então, por isso que são tantos cuidados que a gente sabe que tem que ter. Usar máscara, mesmo que eu tenha IgG positivo, limpar a mão com álcool e gel, não ter contato íntimo, não ter aglomeração, isso tudo é muito importante. Então, voltando aos testes, eu fiz um teste rápido. Qual é a data correta? A partir do 12º dia de contágio ou de sintoma. O ideal é ser feito no 14º dia em diante. O que eu espero ver no 14º dia? Eu espero ver uma negativação da IgM e uma IgG subindo. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem nesses testes. Por quê? Porque depende da resposta imunológica de cada organismo, depende da carga viral. O que é carga viral? Eu tive contato com um paciente testado positivo, mas eu tive pouco vírus no meu organismo. Então, se eu tenho uma carga viral baixa, eu tenho chance de que esse teste não detecte nem IgG e nem IgM. Por isso que é tão importante, de novo, os cuidados de isolamento, os cuidados de usar máscara e tudo isso. Então, esses testes, o que interessa nesses testes? Eu quero deixar isso bem claro, vai ficar bem repetitivo para que eu não esqueça. Até o 7º dia de contato ou de sintoma PCR molecular, sendo o 4º dia o dia ideal. Ah, mas passou o 4º dia, eu posso fazer do 3º ao 7º dia. A partir daí, eu não devo fazer mais, eu não devo indicar a RT-PCR ou PCR molecular. A partir do 7º dia, eu indico ou o teste sorológico ou o teste rápido, sendo que o ideal é a partir do 9º dia. O dia padrão para eu fazer ou sorológico ou teste rápido, para eu detectar ainda a IgM, para eu saber se eu ainda estou doente, é o 12º dia. A partir do 14º dia, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar uma positivação da IgG. Lembrando que, como esses testes sorológicos não são testes bons, não são testes específicos e sensíveis, se eu não ficar muito atento a isso, eu corro o risco de testar um falso negativo e sair por aí disseminando essa doença. Então, o que eu espero na interpretação desses testes? Eu espero que, a partir do 21º dia de sintoma ou de contato, essa IgM desapareça e a partir do 28º dia, essa IgG apareça. Isso quer dizer o quê? Que eu tive contato ou que eu tive a doença de forma sintomática, oligossintomática ou assintomática, e o meu organismo está produzindo anticorpo. É isso que a gente espera com a vacina, com a tão esperada vacina. O que mais que eu posso falar desses testes? Eu falei que esses testes eles são pouco sensíveis, eles são pouco específicos, então não são testes muito bons. Por isso que, se eu faço uma PCR molecular depois do 7º dia, eu tenho chance dela vir negativa.
eu tô com vírus, eu tô com a doença e eu testei negativo. Por quê? Porque a sensibilidade dele depois do 7º dia é muito baixa. Outra palavrinha que eu queria informar é a especificidade. O que é isso? Especificidade é quando eu tenho um teste que é específico para aquele vírus. Então, assim, esse teste para o Covid-19, infelizmente, ele tem uma especificidade baixa. Todo mundo já viu falar que a gente tem outros tipos de Covid. Os animais recebem vacina para Covid. Teve um monte de notícia fake news falando da vacina do Covid, que a gente tem na carteirinha. Quem tem cachorro, gato, sabe disso. Mas são outros Covid. O Covid que a gente está falando é o Covid-19. Porém, como ele é um teste pouco específico, ele pode testar positivo para um outro Covid que eu tive. Então, o importante de fazer o teste na data certa para ter a sensibilidade adequada no prazo adequado. Então, isso aí é muito importante. Se você me perguntar qual é o diagnóstico de certeza do Covid-19, é a RT-PCR, é a PCR molecular, porque é o único que detecta o vírus. Os outros vão me dar a reação do meu organismo frente àquele vírus. Então, eu testei IgG, eu testei IgM. Eu testei IgM positiva, eu estou com a fase aguda da doença. Eu testei IgG e IgM positiva, provavelmente eu estou em fase de recuperação. Eu estou saindo da fase aguda e entrando na fase de cura, que é a fase de IgG positiva. E como é a interpretação desses testes, né? Então, esse teste, ele pode ser o teste rápido, né? Eu quero falar aqui um pouquinho do teste rápido, que é o teste que a maioria das pessoas tem acesso. Ele pode testar falso negativo. Então, repetindo, ele testa falso negativo porque ele tem uma sensibilidade baixa se ele for feita fora da época que a gente está falando. Então, teste rápido, testa falso negativo se ele for feito antes do 12º dia. E a gente tem paciente que teve PCR molecular positivo e fez o teste rápido e deu negativo IgG e IgM. É uma bagunça sorológica. Por que isso acontece? Depende da nutrição do indivíduo, depende do HIV, depende das doenças anteriores. Então, por isso que tem que ser uma interpretação médica e por isso que tem o que a gente chama também de diagnóstico clínico epidemiológico. O que é isso? Eu tive contato com uma pessoa doente, eu apresentei os sintomas, eu fiz um teste rápido e ele foi negativo. E aí, eu não tenho? Não, aí entra o diagnóstico clínico epidemiológico. Você tem, lembrando que os testes são pouco específicos, são pouco sensíveis, principalmente se eles forem feitos fora dessa data que a gente explicou, né? Então, o teste rápido, ele é melhor, por quê? Porque ele é fácil de fazer, né? Ele não precisa de toda aquela paramentação que a gente usa, uma EPI, máscara, luva, gorro, jaleco. Ele é feito com uma gotícula de sangue e ele é bem fácil, ele pode ser feito na rua como ele está sendo feito aqui. Porém, a qualidade dele é duvidosa e principalmente se ele for feito fora dessa época. Você pode me perguntar, então por que testa a população se a gente não sabe a data que teve contato, a gente não sabe a data do sintoma? Por que está testando a população? Porque eventualmente a gente pega um IgM positiva. E se eu pego um IgM positivo, eu preciso afastar essa pessoa do seu trabalho, eu preciso afastar essa pessoa do seu convívio familiar, para que ela não contagie outras pessoas. Por isso que a gente vê que esses países desenvolvidos, eles testam em massa, mesmo sabendo da baixa especificidade, da baixa sensibilidade. Eu tenho chance de pegar um indivíduo que está trabalhando, testando positivo IgM e contaminando essas pessoas. Então, ele é afastado por isso e é por isso que são feitos esses testes em massa, né? Outra coisa importante é o diagnóstico dos pacientes hospitalizados. A gente está vivendo agora uma fase de influenza, né? Então, os sintomas gripais são semelhantes. E eu preciso saber se é uma gripe, se é uma influenza ou se é um Covid. Então, chegou um paciente com uma síndrome gripal, como a gente chama, ele é examinado, ele é colhido uma PCR molecular e aí eu preciso saber, não, veio positiva, eu vou afastar. Não veio positiva, é uma síndrome gripal comum, esse paciente volta ao trabalho e isso principalmente com o profissional da saúde.
A gente não pode ficar afastando o profissional da saúde se ele não testar positivo, porque a gente precisa muito deles nessa hora. Então é uma hora de luta e a gente precisa que todo mundo esteja no seu local de trabalho para cuidar de quem realmente está doente, de quem realmente está precisando. Então, assim, para terminar, eu quero deixar bem claro, esses testes podem apresentar falso negativo, todos os testes podem apresentar falso negativo, tanto a PCR molecular, quanto o teste rápido, quanto sorologia, né? O melhor marcador no início da infecção é o PCR molecular, o RT-PCR, que vai detectar o vírus, mesmo sabendo que se tiver uma carga viral e se fizer na fase errada, eu tenho chance de ter um falso negativo. Então, o PCR molecular tem que ser feito no 4º dia de sintoma ou no 4º dia pós-contágio, que é o padrão ouro, podendo ser feito do 3º ao 7º dia. E averiguar os anticorpos, tanto para o teste rápido quanto para o teste sorológico, que é do sangue venoso, os resultados são melhores a partir do 12º dia de sintoma ou de contato. Apesar de que os melhores resultados para a IgM é do 14º ao 16º dia de sintoma ou de contato. E a IgG tão sonhada a partir do 19º dia de sintoma ou de contato. Então, alguns pacientes, mesmo positivos, eu tenho que deixar claro, eles não detectam IgM positiva, né? Porque eles têm uma resposta imunológica fraca, ou ele está dentro da janela imunológica. Então, eu preciso estar muito atento a isso e tem que ser uma interpretação médica. Recapitulando, por isso que existe também o diagnóstico clínico epidemiológico. É muito importante o acompanhamento para a alta desse paciente, né? A gente mantém isolado em média 14 dias, mas se é uma pessoa assintomática, se é uma pessoa que teve sintoma leve, no 10º dia eu posso fazer o teste rápido, ele testou negativo IgM, ele está liberado para o mercado de trabalho. A gente precisa manter todos os cuidados que a OMS, o que está sendo preconizado, que o Ministério da Saúde está falando, que a vigilância epidemiológica da nossa cidade está falando. Então, eu testei positivo, eu fiz um teste, não consultei, eu fiz um teste num laboratório particular. Esse laboratório vai comunicar a vigilância epidemiológica. Então, é muito importante que você dê as informações adequadas à vigilância epidemiológica. Quantas pessoas você teve contato? Quantas pessoas estão na sua casa? Para que a gente possa traçar a sua rede de contato para que se contamine o mínimo de pessoas possíveis. Porque apesar da gente saber que é uma doença onde a maioria das pessoas tem poucos sintomas ou tem sintomas leves, a gente sabe que existem pessoas que morrem com ela sem ter uma doença de base, sem ter uma comorbidade importante. Ontem no Brasil foram em torno de 1.300 óbitos, se não me falha a memória. Então, esse isolamento é importante. Avisar a vigilância epidemiológica é importante. Não esconder o seu contato e a sua rede de contato. E importante saber que vai passar, né? E a gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida, se precisar, pode contar com a gente.